Graça e a paz do Senhor Jesus sobre sua vida nesta noite. Um momento tão precioso de adoração, quando podemos consagrar a Deus o nosso pensamento, dedicar a Ele a nossa adoração. Isso é muito especial, porque fortalece a nossa fé e nos une em torno da sua verdade. Quero convidar cada um dos irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 23. Lerei do verso 32 até o verso 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 32. Vamos falar hoje sobre 3 cruzes e 3 atitudes diferentes ali naquele lugar tão terrível chamado Calvário. Lucas 23, verso 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, ore comigo neste momento, por favor. Senhor, nós celebramos o Teu nome neste lugar, adoramos ao Senhor, declaramos a Tua grandeza, que somente o Senhor pode preencher o nosso coração, somente o Senhor é exaltado e pode receber glória, honra e louvor. E agora te suplicamos, usa a Tua palavra como instrumento poderoso de confrontação ao nosso coração, para que ao sairmos deste lugar, todos nós, sem exceção, estejamos plenamente conscientes de que o Teu Espírito Santo falou conosco. E falando o Teu Espírito, ajuda-nos a dar a resposta certa que o Senhor espera de cada um de nós. Para a Tua glória e honra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada tivemos aqui a programação de Páscoa, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, mas nos propusemos a continuar durante o mês, observando alguns outros detalhes deste cenário tão interessante, tão necessário, e que é um divisor de águas de toda a história humana. Pensamos sobre a vinda de Jesus, e é interessante observar que a história de Jesus, narrada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é repleta de circunstâncias em que Jesus está rodeado de pessoas. Existem pessoas no entorno de Jesus e essas pessoas não estão ali por um mero acaso, você pode ter certeza disso. Toda vez que você abrir as Escrituras e ver alguém próximo de Jesus, dê atenção a isso, saiba, tenha convicção de que existe algo muito significativo por trás desta pessoa. Muito provavelmente, seja lá quem for,
em que circunstância for, essas pessoas que andavam em torno de Jesus e que mantêm algum tipo de relação com Ele, que interagem com Cristo, pessoas que são confrontadas por Ele, pessoas que Ele corrige, pessoas que Ele abençoa, pessoas que Ele alimenta, gente que Ele cura, gente que Ele confronta, sejam grandes ou pequenos, sejam adultos ou crianças, sejam pessoas de uma classe social privilegiada ou pobres miseráveis, quem quer que seja, que se aproxima de Jesus e mantém algum tipo de contato com Ele, de relacionamento com Ele, abra os seus olhos, porque alguma coisa há de significativa naquela pessoa e ela representa alguma coisa para mim e para você. Então as pessoas não estão ali nessas páginas sagradas meramente por um acaso, porque uma circunstância, uma fatalidade as colocou ali, sobre qualquer hipótese. Você pode ter certeza que cada encontro de Jesus é significativo e traz atrás de si alguma lição preciosa para a qual nós temos que atentar e abrir os nossos olhos. Então estes dois homens aparecem na história de Jesus, num momento crucial do seu ministério, quando Jesus está prestes a consumar plenamente a sua obra de redenção no mundo. No momento, no ápice, no momento fundamental do seu ministério, Jesus está cercado de dois homens. E estes dois homens, segundo a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, são ladrões. Mateus, Marcos e João apenas dizem que haviam dois e que ambos zombavam também de Cristo, escarneciam o Senhor. Lucas pesquisa um pouco mais, vai um pouco adiante. Lucas é minucioso, ele vai atrás de informações mais precisas e descobre um diálogo que acontece ali, entre aqueles três homens pendurados na cruz do Calvário. Segundo a profecia do Antigo Testamento, Isaías 53, verso 12, o Messias seria morto e contado entre os transgressores. Em Lucas 22, 37, Jesus havia novamente relembrado a eles esta palavra, esta profecia: porquanto vos digo que importa que de mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento, disse Jesus. Então estava claro para Jesus e para aqueles que conheciam as profecias bíblicas, que o Messias morreria entre transgressores. Quem são esses homens? Que informações temos sobre eles? O que eles vieram fazer ali, naquele cenário do Calvário, em que Jesus, o Filho de Deus, está perdendo ali a sua vida? Ali no Calvário, Jesus está vivendo o momento mais cruel, mais terrível da sua história. Um momento que não é contemplado só por aqueles dois ladrões ou pela multidão, pelos soldados, mas você pode ter certeza disso. É um momento em que todo o universo e as hostes celestiais e o céu se calam, silenciam em perplexidade, observando atentamente o desfecho de todas as coisas. O Criador imputando tão penoso castigo sobre a sua própria criatura. O Criador impondo ao seu próprio Filho um formato de castigo vil, ignóbil, inaceitável, merecido apenas pelos piores marginais, criminosos que fossem condenados. A morte de cruz era muito cruel. A crucificação sempre foi considerada como o pior tipo de pena, o pior tipo de punição que poderia ser aplicada sobre um assassino ou sobre um criminoso, mas tinha que ser um criminoso muito perigoso, dos piores que a história conheciam. Os judeus normalmente não aplicavam essa forma de castigo,
ela era aplicada pelos romanos, e eles aprenderam isso com os fenícios, mas romanos não crucificavam cidadãos romanos, ainda que fossem perigosos, assassinos cruéis. Mas esse tipo de morte era tão cruel que um romano não tinha coragem de castigar um outro romano com esse tipo de execução. Nem mesmo Herodes, com toda a maldade latente na sua alma, recorreu à crucificação. Então foram momentos terríveis, vividos ali por Jesus, visto por todos, visto pelas hostes do inferno, visto pelo céu. Os anjos se calaram, perplexos, no momento em que a profecia de Deus estava se cumprindo passo a passo. Tudo que Deus falou se cumpriu, tudo que Deus nos ordena ainda há de se cumprir nas nossas vidas e na história. Tudo, absolutamente tudo, conforme estava escrito. E ali está Jesus, 2 homens do seu lado. Pouquíssimas informações nós temos sobre estes homens. Sobre os seus nomes, o que se sabe apenas vem de um escrito, de um livro, chamado de O Evangelho de Nicodemos, que não foi inserido no cânon sagrado e que não foi reconhecido como um livro inspirado por Deus, pelos pais da igreja, mas era um livro histórico que contava os atos de Pilatos. E no Evangelho de Nicodemos, segundo Nicodemos, disse então o nome desses 2 homens. Um se chamava Gestas e outro Dimas. O Gestas era um ladrão cruel. O Dimas era considerado como um bom ladrão. Aliás, a Igreja Católica o tem como um dos seus santos, ou como o primeiro santo canonizado, que é comemorado dia 25 de março. Então esses 2 homens estão ali ao lado de Jesus, e o que se ouve deles é que eles faziam parte do bando de Barrabás. Barrabás foi aquele ladrão, aquele chefe de quadrilha, que foi solto no lugar de Jesus. Pilatos confrontou a multidão e disse: bom, no dia de hoje eu posso soltar um dos ladrões. Eu tenho aqui Barrabás e tenho Jesus. Quem vocês querem que eu solte? E a multidão frenética gritou: solte Barrabás. Solte Barrabás. E o que é que eu faço com Jesus? A multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A massa, a pressão da sociedade ao redor, declarando o que devia ser feito, como um princípio absoluto. Matem Jesus e soltem Barrabás. Mas quem era Barrabás? Barrabás era um quadrilheiro. E o que se ouve da história, quando se pesquisa, é que esses 2 homens faziam parte do bando de Barrabás. Eles assaltavam as pessoas, os viajantes, aqueles que viajavam em caravanas por longos dias, por longo período, atravessando às vezes rotas comerciais e outras vezes judeus que se mudavam na direção do Egito para tentar fugir do Império Romano, da opressão e da alta carga de impostos do Império Romano. Então eles fugiam com suas famílias e com seus pertences e levavam para aquela viagem longa e distante o alimento para as crianças, a roupa para o frio à noite, a proteção para o sol escaldante durante o dia. E Barrabás era um especialista em assaltar essas caravanas e retirava deles o máximo que ele podia, destruindo os bens e muitas vezes tirando a vida daqueles viajantes. O que se diz é que esses 2 eram parte do seu bando e estavam todos eles presos. Então Barrabás é solto, mas Gestas e Dimas vão para a crucificação e são condenados. Quem são eles? Gestas, o que se ouve deste homem é que ele era extremamente perverso. Ele gostava de ferir as pessoas com requinte de crueldade. Enquanto Dimas roubava para sobreviver, o que se diz de Gestas é que ele era violento, que ele era considerado como um dos assassinos mais perigosos da Palestina,
e que ele vinha já de uma família de criminosos. Então era um homem perigoso. Ele matava as pessoas cruelmente e pendurava as pessoas em árvores, em estacas de pau de cabeça para baixo. Ele atacava as mulheres e depois de abusar de muitas delas, mutilava, cortando os seios fora. O que se ouve dele é que este homem era tão cruel que chegou a beber o sangue de crianças, tirando também a vida dos seus pais. Era um homem cruel, que não queria ouvir falar da lei, nem a lei dos homens, e muito menos a lei de Deus. Este homem está pendurado ao lado de Jesus. Ele olha a turba, ele olha a multidão, e se une à multidão, e olha para Jesus, e escarnece de Jesus, e grita aos ouvidos de Jesus, e diz: você não é o Filho de Deus, você não é o Rei, você não é o Messias prometido, desce daí. E quando você descer daí, me tira daqui também. Faça alguma coisa por mim, resolva meu problema. E ele está ali esbravejando com Jesus e gritando com Jesus. Um homem cruel, impenitente, um homem que não reflete sobre a vida, um homem que se une à massa, à multidão. Uma espécie de Maria vai com as outras, como muita gente que a gente conhece, que faz o que todo mundo faz, que grita o que todo mundo grita, que talvez acredite que o povo, quando grita, tem a verdade, validando o ditado que diz: vox populi, vox Dei. Até onde vox populi é vox Dei? Até onde a voz do povo é de verdade a voz de Deus? Nós temos visto infinitos exemplos no decorrer da história, quando o povo gritou, quando o povo quis, quando o povo fez e aconteceu. E não vimos nenhuma sorte de resultado nisso. Aliás, colhemos sim duras consequências. Na década de 60, os hippies se levantam, filhos dos pais, que são considerados como os pais da geração industrial, da geração que enriqueceu, produzindo. E esses jovens, protegidos, guardados dentro das suas casas, recebendo todo tipo de quinquilharia eletrônica, se revoltou contra os seus pais e adotaram um lema que dizia, o lema deles era: faça amor e não faça guerra. Parece ser bonito, quando se está lutando contra os efeitos da guerra mundial, especialmente a Segunda Guerra, quando já se enfrentou a primeira e a segunda, e agora o que a gente quer é se livrar do que está acontecendo. Parece bonito um bando de jovens gritando: faça amor, não faça guerra, faça amor, não faça guerra, nós vivemos por paz e amor. E eles vão aliciando outros jovens e vão crescendo, e o movimento vai varrendo os Estados Unidos, e vai varrendo a Europa, e vai crescendo por todos os lados, e estes jovens agora, revoltados contra toda sorte de autoridade, revoltados contra os seus pais, revoltados contra o governo, abandonam os seus lares, pegam vans e começam a ir para lugares considerados esotéricos, e começam a viver em bandos, começam a praticar o sexo grupal, começam a viver livremente as drogas, debaixo da multidão que grita: faça amor, não faça guerra. Hoje o CDC nos Estados Unidos, que é um órgão confiável da área de saúde, declara que existem mais de 110 milhões de norte-americanos infectados pelas doenças sexualmente transmissíveis. No Brasil, um departamento do governo chamado Departamento de TST, AIDS, Hepatites Virais, do governo, sinalizou que cerca de 6 milhões de brasileiros estão vivendo com gonorreia, sífilis, clamídia, herpes genital e HPV. São mais de 700 mil casos registrados hoje de AIDS no Brasil. E o próprio governo reconhece que isso começou na década de 60.
foi de lá para cá, no meio da voz da população. E um dado interessante: pouco tempo depois desses eventos, surgiu o chamado movimento feminista, que visava a libertação plena e absoluta das mulheres. O que se descobriu disso foi que, até 1989, no Brasil, nós tínhamos, para cada 6 homens infectados com AIDS, uma mulher. 1989. O último dado que eu consegui, 2012, 1,7 homens para cada uma mulher. O que é isso? Eu quero liberdade. Todos estão dizendo. Eu quero viver uma vida promíscua sexualmente falando, eu quero ser livre, eu não quero ninguém dominando sobre mim, eu quero fazer o que eu bem entender, porque é o que a multidão clama. E as pessoas vão atrás. Este ladrão representa isso. Esse povo que, sem refletir, sem pensar, abre a boca, fala o que quer, está interessado apenas em resolver os seus problemas pessoais, as suas necessidades imediatas. Este ladrão representa talvez uma grande parcela da nossa população, daqueles que não se importam nem um pouco com o que Deus está falando. Não querem obedecer à verdade de Deus, não querem obedecer às orientações de Deus, querem as bênçãos de Deus, querem que Jesus o tire da cruz. Desce daí, mas me tira daqui também. Mas não há no coração deles nenhuma sorte de quebrantamento, nenhum tipo de arrependimento. Eles não estão nem um pouco interessados em saber alguma coisa sobre a verdade de Deus ou a vontade de Deus e se perdem. Permanecem resistentes a qualquer orientação que Deus lhes dê. Insistem em continuar agindo segundo o seu próprio coração. Do outro lado está um outro homem, que segundo o que diz lá, o nome dele era Dimas. Este homem está na cruz igualmente. Dizem que ele era um bom ladrão. Não sei se existe bom ladrão, não é? Outro dia eu ouvi uma história interessante da menina que ligou para a delegacia e disse: olha, acho que tem uma pessoa invadindo a minha casa. Aí a pessoa disse: mas não tem nenhum guarda aqui. Ela falou: mas como não? Você tem que dar um jeito. Ele disse: ó, tem um preso de confiança aqui, posso mandar ele? Não é? Tem um outro ladrão aqui de confiança. Se quiser, eu mando ele resolver seu problema. O problema é que a gente vai admitindo essa ideia de que uma pessoa é meio boa e meio ruim. E quem sabe a parte boa dela compense a parte ruim. O que se ouve de Dimas é que ele era mais humano. Quando ele matava uma pessoa, ele enterrava porque a pessoa tinha que ter um enterro digno. É sério. Dizem que ele roubava os ricos para dar para os pobres. Não é? Dizem que ele era um homem preocupado com a dignidade. Mas ele também era perigoso. Ele também atacava e saqueava as caravanas dos judeus. Ele, junto com seus amigos, aliciavam novos jovens e os ensinavam, introduziam no caminho do crime. Dizem que ele roubou livros e peças preciosas de Jerusalém, herança do templo de Salomão. Ouve-se que este homem chegou a entrar no templo e atacar a filha do sacerdote Caifás. Então não era um camarada fácil, não. Tinham muitos problemas, mas curiosamente, ele é considerado como o bom ladrão, o protetor dos pobres, conforme diz a Igreja Católica, não é? Ele é o protetor dos pobres e agonizantes, é o protetor dos presos nas penitenciárias, dos carroceiros e dos condutores de veículos. Talvez houvesse na cabeça deste homem a ideia de que o bem que ele fazia poderia compensar um pouco do mal que ele fazia. E nessa balança ele pudesse, quem sabe, num determinado momento, fazer mais coisas boas do que coisas ruins, e assim se livrar da sua condenação. Ocorre que este homem é colocado ali na cruz, é condenado, e de repente, no meio daquela
turba, no meio dos gritos frenéticos de toda aquela população, desdenhando de Jesus, gritando a sua morte, celebrando a sua crucificação. Aquele homem de repente para, e ele é a voz da reconsideração. De repente, um sentimento lhe brota na mente, alguma coisa lhe diz: ei, abra o seu olho, abra os seus ouvidos, porque mais do que está acontecendo aqui, está acontecendo, há algo além. E de repente, aquele homem é tomado por um senso do seu próprio pecado, de arrependimento, de quebrantamento genuíno. E ele não olha para Jesus interessado num benefício próprio. Ele olha para o seu amigo lá, desdenhando de Jesus e dizendo: resolva o meu problema. Ele fala: você não sabe o que você está dizendo. O que é isso? Porque eu e você estamos aqui porque nós merecemos. A gente está colhendo o que a gente plantou. Ele assumiu a culpa dele. Eu estou aqui, eu estou com a espada na minha garganta, eu estou prestes a morrer, mas eu mereço o que eu estou sofrendo aqui agora. Eu e você merecemos. Mas esse justo, ele não fez nada. Ele é o justo. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Então este homem se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus levanta a cabeça, fita aquele homem nos olhos e diz: eu te digo, filho, que hoje você vai estar comigo na glória celestial. Hoje você vai estar lá comigo. Não é interessante que duas pessoas venham de uma mesma vida conturbada, repleta de erros, de pecados, e que num determinado momento crucial da história deles, eles são colocados ao lado de Jesus? Que extraordinária experiência, que grande oportunidade esses homens têm nas suas mãos. Eles estão lado a lado com o Filho de Deus. E aí alguém vem e diz assim: olha, vamos entrar aqui na polêmica da predestinação. Um foi destinado à morte e outro destinado ao céu. Nós vamos ter muito que conversar no céu sobre isso com o Senhor. Eu não me arrisco a fazer esse tipo de afirmação, porque naquele momento crucial da história, soma-se a soberania de Deus com o arbítrio, livre-arbítrio do homem, e com a capacidade de uma pessoa fazer uma decisão importantíssima. E esta decisão definiria o futuro da sua alma por toda a eternidade. Anos atrás eu estive numa linda cidade do Canadá chamada Calgary, e lá fui pregar numa igreja, e conheci o pastor dessa igreja, o pastor Jaime Cisterna, um homem de Deus, e eu o vi pregando, e ele disse algo muito especial. Próximo dali, de onde está a igreja, há um lugar chamado Denford. E no Denford, o Denford é um lugar de montanhas, e no topo da montanha existe o chamado Lago Superior de Cananasses. E a água brota no lago, no alto das montanhas, e se junta numa cachoeira e começa a descer. E num determinado momento, aquela água vai descendo, 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 e quando chega embaixo, ela encontra um ponto de divisão. Ali é uma placa muito grande, escrita The Great Divisor, o grande divisor de águas. Está ali aquela placa, em um lugar extraordinário, um dos lugares mais lindos do mundo. E quando a água cai e chega lá embaixo no pé, ela se divide. Uma parte vai para o lado esquerdo, desce em direção a British Columbia, toma o leito do rio e vai na direção de Washington, até sair
lá no Oceano Pacífico. A outra parte cai para o lado direito e percorre 2.800 quilômetros, caindo no Missouri, e desce até o Golfo, e vai desembocar no Atlântico. Eu fiquei imaginando o cenário, eu não vi esta cena lá, eu só ouvi falar. Você pode imaginar a água caindo, cristalina, linda, bonita, água caindo, e um pouco de vento balançando aquela água, e elas estão ali prestes a um momento de divisão da história delas, e cada uma vai para um lugar muito distante da outra. Assim é um momento crucial na vida de todo ser humano. Chega um momento na sua história em que você está por um fio de navalha e você precisa tomar uma decisão. Ou você vai para o lado direito, ou você vai para o lado esquerdo. E aquele homem ali na cruz do Calvário, bem no fio da navalha, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim, eu não quero me perder, eu assumo a culpa, eu errei a minha vida toda, mas eu reconheço, o Senhor é o Messias, e eu quero estar com o Senhor na glória celestial. E o mais incrível de tudo, Jesus se volta para este homem, e o abençoa, e o perdoa, e promete a ele, que ele vai estar na glória celestial. Se o primeiro homem tem uma atitude no coração, que é a atitude de rebelião, o segundo homem tem no coração uma atitude de reconhecimento, de reconsideração, de humilhação, de arrependimento. E vem Jesus. E Jesus está ali na cruz do Calvário. E Ele é o centro de todas as coisas. Tudo gira ao redor de Cristo Jesus. Tudo gira ao redor dele e do seu plano extraordinário da redenção. Jesus é muito diferente daqueles dois homens. Hugh Davis diz: os dois ladrões eram o extremo oposto em caráter daquele que se achava no meio deles. Eles eram ladrões, roubavam pessoas para enriquecer, mas Jesus não. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Eles eram malfeitores, ao passo que Jesus andou por toda parte, segundo o testemunho de Pedro, fazendo o bem. Eles eram transgressores, literalmente, eles eram os fora da lei, não se preocupavam com a lei dos homens ou de Deus, mas Jesus não. Jesus guardava a lei de Deus, à risca, e mostrava conscientemente com a sua vida e com o seu ensino um respeito por toda a lei devidamente constituída. Em contraste, o contraste entre o caráter dos ladrões e o caráter de Cristo era evidente mesmo nas cruzes, quando os que com ele foram crucificados o insultavam, ao passo que ele, o Filho de Deus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. É o testemunho de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Não revidava com ultraje. E o que emana daquele momento de grande sofrimento na cruz do Calvário, o que emana dali é uma atitude de perdão, é uma atitude de transformação. Os momentos vividos ali por Jesus eram terríveis, e Ele se faz justiça por nós, Ele se faz salvação por nós, enfrenta na cruz uma dura crueldade, é abandonado por todos, é traído por um dos seus discípulos, é abandonado pelos demais, é negado por outro. A multidão se volta contra ele, a multidão o oprime, a multidão o fere, a multidão zomba dele, a multidão o machuca, e Jesus olha e se vê completamente abandonado por todos, até mesmo pelo Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Como é possível isso? Como pode alguém suportar tamanha dor? Mas ele suportou, e nele Deus cumpriu plenamente a sua justiça.
no meio de todo aquele sofrimento, de toda a traição, de tudo o que lhe acontece, de toda a dor, de estar suportando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade, Jesus levanta os seus olhos, olha para todo mundo e declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é reconciliação. Isto é parte da graça divina. É esta cruz de Cristo, de reconciliação, que sustenta todas as coisas, porquanto Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. É diferente de alguém que morre porque merece. Ele é inocente. É difícil entender como um inocente é tão duramente castigado se ele não tem culpa de nada. Mas Jesus está mostrando que o plano de Deus para cada um de nós é um plano de redenção, é um plano de bem e não de mal. Então Jesus suporta a cruz, enfrenta aquele momento cruel, e no meio de tudo aquilo, olha para a multidão e oferece perdão. Olha para aquele ladrão, humilhado, quebrantado, arrependido do seu lado, e lhe estende a mão, abençoa, perdoa os seus pecados, todos os crimes que ele cometeu, tudo que ele fez de errado, da cruz de Cristo emana o perdão de Deus e a promessa da vida eterna. Queridos, o perdão é uma atitude caracteristicamente cristã, ou primordialmente cristã. Uma pessoa que não é cristã, ela não tem razão para perdoar ninguém. Não tem. Ela deve mesmo alimentar seu sentimento de vingança, ir atrás das pessoas, como a gente vê no mundo, é assim que acontece. Fez, levou, bateu, vai tomar 2 vezes mais. Mas quando alguém abre o coração e diz: eu recebo Jesus, junto com Jesus, nós estamos também recebendo todas as prerrogativas da cruz, e dentre elas, uma das mais importantes e essenciais, é o perdão de Deus. Se você conhece alguém que se declara cristão, mas conserva no seu coração uma mágoa, uma raiva embutida, um sentimento de desprezo por alguém que lhe ofendeu, que lhe fez o mal, e esse sentimento não vai embora, esse sentimento é permanente, esse sentimento não sai de dentro da pessoa, esteja certo de que você está lidando não com um cristão, mas com alguém que ainda não entendeu o que significa: de graça recebestes, de graça dai. Eu digo com toda a minha convicção, que uma das provas mais cabais, mais absolutas, de uma pessoa que é salva pelo Evangelho de Jesus, uma das provas mais certas, é de que essa pessoa aprende que assim como ela foi perdoada por Jesus, ela tem que perdoar qualquer pessoa também. E se aquela mágoa fica lá dentro, e se aquele sentimento ruim permanece ali o tempo todo, pode estar certo, há alguma coisa errada na compreensão do que é esse Evangelho. Tiago diz que a sabedoria que vem de Deus não guarda rancor, antes ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para com aqueles que se exercitam na paz. Então a gente tira um monte de lição disso tudo. Primeiro a gente olha para este ladrão considerado como ruim, e a gente é obrigado a admitir quantas vezes nós assumimos uma atitude de rebelião contra Deus, quantas vezes nós assumimos uma atitude de rebelião contra aqueles que Deus colocou sobre a nossa vida, como autoridades dele, sobre nós, como ministros do céu, sobre a nossa vida e a nossa história. Então, se temos esse sentimento de querer que alguém faça as coisas por nós, de tratar as pessoas com crueldade, de tratar as pessoas com maldade, de tratar as pessoas com humor
distorcido, se queremos que as pessoas façam o que nós achamos que elas devem fazer, que elas atendam às nossas necessidades, mas não nos incomodamos com ela, não nos importamos com o sofrimento delas, provavelmente nós estamos tomados pelo mesmo sentimento que motivava aquele homem a criticar Jesus e a gritar que Jesus lhe tirasse dali da cruz. Podemos ter a atitude do segundo homem, um coração mais quebrantado, uma atitude de ponderação, uma atitude em que você reconsidera o que está acontecendo com você. E você para e fala: será Deus, que eu estou no momento crucial da minha vida e da minha história? No momento ali, no fio da navalha. E daqui para frente, qualquer decisão que eu tomar vai afetar toda a minha história, toda a minha vida, todo o meu futuro. Essa atitude é uma atitude boa. E pela misericórdia de Deus, ela resulta em salvação e numa ação poderosa de Deus sobre a nossa existência. Toda pessoa que vem humilhada na presença de Deus, toda pessoa que vem quebrantada na presença de Deus, recebe dele graça, recebe dele reconciliação, recebe dele redenção, o perdão dos seus pecados, e Deus transforma um passado terrível, tenebroso, num futuro glorioso na presença dele. Podemos ter a atitude de Jesus, que é a atitude da reconciliação. Podemos ser iguais a Jesus, nós somos cristãos. A palavra cristão, originalmente no grego, significava pequenos cristos, cristinhos, cristos pequenos. É isso que nós somos somos pequenos cristos nesse mundo. E aí vira e mexe, a gente precisa olhar para o coração e falar: Senhor, será que eu estou tendo esse sentimento do Senhor também, de reconciliação, de contato, de amor, de cuidado? Será que eu estou agindo de uma forma diferente, Senhor? Queria que a equipe de louvor estivesse aqui, a equipe vai cantar um cântico, nós o conhecemos e faremos deste cântico uma oração. Eu acho que se este ladrão que reconheceu o seu pecado a tempo conhecesse essa música, eu acho que ele ia cantar essa música lá na cruz. Eu acho que ele olharia para Jesus e com muita sinceridade da alma, com muita franqueza dentro do seu coração, com um sentimento de humilhação verdadeiro, que é aceitável diante de Deus, ele cantaria essa música dizendo: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho, eu me achego a ti. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você ouvisse essa música, que você pensasse sobre ela e que você fizesse aí uma validação no seu coração de como anda a sua atitude interior. Se você tiver que comparar o seu coração com 3 homens que estão na cruz, quais deles pareceriam mais com você nesta noite? Qual deles pareceria mais com você? Ou quais deles pareceriam mais com você? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me
ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Com sua cabeça baixa, mantenha seus olhos fechados. Sabe, Deus nos dá oportunidades extraordinárias da vida. Eu fico aqui pensando, meu Deus do céu, aqueles 2 homens receberam igual oportunidade da parte de Deus. Os 2 poderiam ser salvos, os 2 poderiam ser transformados, os 2 poderiam ir para o céu, para a glória celestial. Um deles manteve o seu coração endurecido, resistente, e disse não a esta oportunidade do Senhor. O outro reconheceu, ouviu além da multidão, deu mais ouvidos ao Espírito de Deus do que a multidão que clamava ao redor. Se libertou da voz dos outros, se libertou dos conceitos e preconceitos ao redor dele e avançou na direção de Jesus. E foi transformado, e foi perdoado, e foi abençoado, e foi consolado, e depois da sua morte foi glorificado. Qual a sua escolha? Eu queria te perguntar isso hoje à noite. Qual a sua escolha? Qual a decisão mais importante que você precisa tomar em sua vida? Você que está aqui hoje me ouvindo, você que ainda não entregou o seu coração nas mãos do Senhor, você que tem ouvido a mensagem do Evangelho, se sente incomodado, quer dar um passo, mas olha, alguma coisa impede, não é verdade? Alguém vem, alguma voz fala mais alto no seu coração. Hoje você vai se render aos pés de Jesus. Hoje você precisa voltar-se para o Senhor. Você que um dia seguiu o Evangelho, você que um dia recebeu toda essa verdade que foi plantada na sua alma, mas num determinado momento você perdeu a perspectiva de todas estas coisas, e agora o Senhor diz para você: olha, eu estou te esperando. Você está naquele fiozinho da navalha, você está naquele momento crucial de tomar uma decisão tão importante na sua vida e na sua história. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por aqueles que querem consagrar a Deus a sua vida e o seu coração. Se você cansou de viver sozinho ou sozinha, se você cansou de querer dar rumo à sua própria vida, à sua própria existência, ao seu coração, e hoje você percebeu aqui que sem Jesus não é possível, que daqui para frente você quer caminhar com Ele, e você quer abraçar a oportunidade de Deus no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Hoje vai ser um momento de grande transformação para você, eu creio nisso. Mas você vai tomar uma decisão. Essa decisão é uma decisão muito importante. Eu quero pedir aos pastores e líderes que venham aqui à frente. Eu quero interceder a Deus por você. A igreja toda vai estar orando nesse momento. E se você gostaria de entregar o seu coração nas mãos de Cristo Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, onde você estiver. Levanta uma das suas mãos e diga: eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Onde você está? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quero orar por sua vida. Deus abençoe você ali, eu te vi, em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais? Quem mais gostaria de entregar sua vida nas mãos de Cristo? Pode levantar sua mão sem medo, sem receio. Eu quero que a igreja esteja orando nesse momento, porque eu sei que esse é um momento de grande batalha espiritual. E nesse momento todos os cristãos têm que estar orando, têm que estar clamando a Deus, têm que estar pedindo a Deus: Senhor, traz libertação a este lugar. Ore ao Senhor por isso. Peça a Deus: Senhor, que Teu Espírito Santo fale cada coração aqui nesta noite. Quem mais aqui gostaria que nós orássemos por você e por sua história? Nós queremos orar a Deus por sua vida. Quem mais? Pode levantar sua mão, onde você estiver. Levante bem alto. Deus abençoe lá atrás, aquela jovem. Quem mais? Aqui, essa senhora aqui à frente. Deus abençoe também. Quem mais gostaria de entregar aqui? Essa senhora aqui, aquela jovem ali. Quem mais? Quem mais gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor? Quem sabe você está afastado. Deus abençoe, eu vi você, aquele moço ali. Quem mais? Você está afastado do Evangelho e quer retornar para o Senhor? Nós vamos orar a Deus por você hoje. Vamos pedir a Deus que hoje seja um marco divisor na sua história. Em nome de Jesus. Vamos orar por você. Quem mais?
Vamos orar. Queria que você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você está ao lado dessa pessoa e você observou, venha junto com ela, traga ela aqui. Vamos nos unir aqui a este grupo, aos pastores que estão aqui à frente, e nós vamos orar a Deus por essas vidas. Isso, pode vir, você que veio aqui, pode vir com a criança mesmo, não tem problema não, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus por essas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode vir. Se você não levantou sua mão, mas você quer que a gente ore por você, pode vir aqui à frente também, por favor. Vem aqui nesse momento. Louvado seja Deus. A gente precisa de mais líderes aqui, né? Os líderes têm que ficar bem atentos a isso. Cada um se aproximando das pessoas. 2 ou 3 líderes, coloque a mão sobre eles agora, por favor. Ore por ela aqui. Aqui, olha aqui por ela aqui, isso, a igreja toda orando nesse momento, em nome de Jesus, a igreja do Senhor orando, pedindo graça de Deus sobre estas vidas. Pode vir, em nome de Jesus. Os líderes fiquem atentos, por favor, os líderes nossos fiquem atentos. Aqui um jovem que chegou, mais um outro ali, ó, vem aqui, junto deles aí. Vamos orar a Deus por eles agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Fique de pé nesse momento, glorifique o nome do Senhor, estenda a sua mão aqui à frente. Clame a Deus por estas vidas agora, em nome de Jesus. Rogue ao Senhor que haja plena libertação do céu sobre a vida de cada um. Senhor, nós colocamos a vida de cada um desses queridos na presença do Senhor neste momento. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque eles estão aqui à frente. Bendito seja o Senhor que tocou no coração de cada um deles por meio do teu Espírito Santo. Ó Senhor, o Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece o mais profundo do ser. O Senhor conhece a dor da alma. O Senhor conhece os sentimentos de fracasso. O Senhor conhece os medos, as situações que aconteceram no passado. Mas louvado seja o Senhor, porque nenhum pecado nosso é maior do que a graça de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele deu a vida também por cada um desses queridos aqui à frente. O Senhor hoje tocou em seus corações e eles estão aqui humilhados, como aquele homem ao lado de Cristo, arrependidos, reconhecendo que sem o Senhor eles não podem mais caminhar. Então nós te suplicamos, amado Deus, estende sobre cada um deles a tua mão agora em nome de Jesus, restaurando as suas vidas, como diz esta canção, curando a alma deles, que o teu rio de vida possa passar dentro dos seus corações, que eles sejam transformados pela presença de Jesus, que eles sejam lavados e purificados dos seus pecados, que toda amarra, toda a escravidão do passado cesse hoje em nome de Jesus, e eles estejam livres para servir ao Senhor e andar neste mundo em novidade de vida, Senhor. Abençoa-os, lava-os com o sangue precioso do teu Cordeiro, conforta e consola os seus corações, protege-os com as tuas asas, guarda-os, ó Deus, para que nunca se afastem do Senhor, para que nunca se desviem do teu caminho, ao contrário, andem todos os dias, enquanto o Senhor lhes permitir viver nesta terra, na presença do Senhor, e quando fecharem os teus olhos, que eles possam acordar na glória celestial, Senhor. Nós te bendizemos nesta noite, Senhor, tomamos a tua palavra no nosso coração, ajuda-nos a ter sempre uma postura de humildade diante do Senhor, de reconsideração, de perdão e nunca de rebelião contra o Senhor e contra as autoridades do Senhor estabelecidas sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, abençoa cada um que está aqui neste lugar nesta noite, Senhor, que cada um saia deste lugar consciente de que está na presença do Senhor, e que o teu amor, a graça infinita e preciosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus permaneçam com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.